Oi gente, eu sou Danusa França, fisioterapeuta, pedagoga, terapeuta holística e Reiki Master. Resumindo, né? Tem outras coisas, mas eu sempre dou uma resumida. O que acontece, gente? Essa aula é super importante, é a aula de número 3 do curso livre de Moksha Bustão. Essa aula é sobre o conceito de energia. Já existe aqui no meu canal uma aula que eu coloquei na playlist de Reiki sobre Yin Yang. Só que foi uma aula rápida. Essa aula eu vou dar alguns detalhes que são importantes. Na verdade não foi uma aula rápida não, foi uma aula até bem longa. Mas eu vou agregar algumas informações que eu considero super importantes dentro do conceito de energia, que vai somar com aquela aula que já existe aqui no canal e será útil para outros conteúdos que eu pretendo vincular aqui para vocês no meu canal. Então, tendo essa aula aqui, já vai facilitar bastante a compreensão de vocês de outras matérias futuras que chegarão aqui, tá? Esse conceito de energia é uma teoria que é conhecida como a teoria da polaridade universal. Considera-se o homem, o ser humano, como um microcosmo representante do macrocosmo. Então nós somos o quê? Uma miniatura do universo, tá? E nós somos regidos pela lei da polaridade universal. Estamos em constante mudança, sempre tentando manter equilíbrio, tá? O equilíbrio, justamente o equilíbrio necessário para essa natureza dos opostos, que é conhecida na filosofia chinesa como Yin e Yang. Aí é que entra o que eu falei. Ausência de preconceitos para conhecer a filosofia de um povo. Por favor, não vinculem teoria Yin Yang com questões religiosas, saiam disso. Não fiquem com isso assim na cabeça, porque esse pensamento é muito pequeno, é muito limitante. Vocês têm que abrir a mente de vocês para absorver o que realmente importa dentro da filosofia chinesa, tá? O Yin Yang, como se eles formassem o todo, tá? Eles são a origem de tudo. E quando eles se rompem, eles são o final de tudo, tá? Na medicina oriental, isso é considerado e é chamado de Tao. Tao significa o caminho. Mas que caminho é esse? O caminho é a condição de você atingir o fim. Um propósito, um objetivo. Então o Tao é justamente esse caminho que te leva ao seu objetivo. O Tao, ele é construído a partir de uma ideia que deve ser captada principalmente pelo canal que você tem, que se chama intuição. Essa matéria está merecendo um pouquinho de água, uma aguinha. Só para lubrificar as cordas vocais e dar uma hidratada, né, no organismo. Eu vou colocar alguns itens aqui dentro dessa filosofia que se chama Tao. Filosofia, o Tao foi justamente escrito por Lao Tse. Olha só, que coisa interessante. Aceitar seus limites, suas imperfeições e não se forçar a agir fora dos parâmetros da sua natureza. Isso faz parte da filosofia deles. Quer dizer, você aceitar as suas limitações, suas imperfeições e respeitar a sua natureza. Acho super coerente. Outro conceito que é estudado dentro da filosofia chinesa do Tao. A não ação. Não ação, como é que pode isso? Economizar energia, se concentrando em fazer apenas o que é necessário para alcançar as suas metas. Quer dizer, você não vai desperdiçar energia com coisas desnecessárias. É um ponto da filosofia que, na verdade, é super atual. É uma abordagem de um pensamento que, na realidade, a gente está encontrando hoje em dia. A construção de um pensamento novo, né? Outro foco importante do Tao:
a não intenção. Você tem que deixar tudo fluir de uma forma tranquila, dentro de um fluxo natural, tá? Sem expectativas de gratidão ou recompensa. As coisas têm que acontecer porque tem que acontecer. Outro aspecto do Tao, que é também interessante, dessa questão de dualidade energética, é a simplicidade. É você simplificar a vida o máximo que você puder. Outro ponto importante é a sabedoria. Você saber distinguir os limites entre razão e intuição. E sabendo distinguir esses limites, você vai agir em prol da conquista de insights, que são justamente aqueles lampejos que você tem na sua mente, lampejos criativos, lampejos que te permitem ter uma intuição cada vez mais aberta. Outro aspecto que eu considero importante dentro da filosofia do Tao é a humildade. É você conhecer mais e reconhecer a amplitude da ignorância humana. E finalmente a dualidade, que é justamente o ponto importantíssimo da criação, que seria justamente o Yin e Yang, que não são energias opostas, pelo contrário, são energias complementares, tá? Tudo que existe só tem sentido se for confrontado com seu oposto. A vida, as coisas que nos rodeiam, obedecem a essa lei da polaridade. Ela é universal. Ela envolve todas as dualidades que nos cercam. O dia, a noite, atividade, repouso, homem, mulher, gente alta, gente baixa. São essas dualidades opostas que a gente vive o tempo inteiro, né? Nós não só representamos o Yin e Yang, como também vivemos no nosso dia a dia o Yin e Yang. Essa relatividade entre os opostos, ela tem que ser muito bem analisada, porque tudo é relativo. Por exemplo, a gente sabe que o alto seria Yang, o baixo seria Yin. Então vamos entender, por exemplo, uma pessoa que meça 1,80 m. Ela é Yang diante de uma pessoa que tenha 1,60 m, que é mais baixa. Então aqui tem 1,60 m é Yin, aqui tem 1,80 m é Yang. Agora, essa de 1,80 m em relação a uma pessoa de 2 metros, ela passa a ser Yin, porque o Yang fica sendo de quem tem 2 metros, que é mais alto. Então vamos entender aqui no meu desenho, aqui no quadro, as informações que são importantes que vocês compreendam. Eu tenho a parte branca dessa mandala aqui, que representa o Yin Yang, dentro do conceito de energia. A parte branca da mandala é a parte Yang, que representa a energia positiva. A parte preta da mandala representa o Yin, que é a energia negativa. Só que o positivo, ele possui um ponto do Yin dentro dele, ó, que se chama jovem Yin, que é negativo. E dentro do negativo eu tenho um ponto do branco aqui que se chama jovem Yang, que é positivo. Então o positivo Yang não é radicalmente positivo, porque ele tem dentro dele um pouco de Yin. Assim como o Yin não é radicalmente negativo, porque ele possui dentro dele um pouco de Yang. Então vamos entender isso na prática. Nós vivemos, seres humanos, microcosmo, entre céu, que é Yang, e entre a Terra, que é Yin. Nós vivemos no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual
uma alteração energética que acontece entre céu e terra. Vivemos constantemente essas alterações. Por quê? Porque a energia que vem do céu, que é a energia Yang, ela vem, passa pelo nosso corpo físico, nos abastece energeticamente. Quando ela chega aqui na Terra, ela se transforma na energia Yin, que vai subir, que vai abastecer também o nosso corpo físico, e quando chegar no céu, ela vai se transformar em energia Yang, que desce Yang e que sobe Yin. De Yin ela vira Yang, de Yang ela vira Yin. Por isso é que elas são energias, como eu acabei de falar, complementares, elas não são opostas. Esse fluxo constante que acontece de energia no nosso corpo físico passa por onde? Por onde essa energia passa? Justamente pelos canais de energia que são conhecidos como meridianos, que são as estradas de energia, super importantes, utilizadas justamente na acupuntura, no shiatsu, no doin, na ventosa, na moxa bustão, em todas essas técnicas orientais. Então esse fluxo aqui, ele tem que estar acontecendo de uma forma perfeita, porque quanto mais o fluxo acontece positivamente, mais nós temos o quê? Equilíbrio. Equilíbrio significa o quê? Saúde, em todos os níveis. Agora eu pergunto a vocês, se por algum motivo esse fluxo de energia deixar de acontecer, for prejudicado, o que vai acontecer aqui? A energia não vai conseguir fluir como deveria nesse corpo que está aqui no meio, que seríamos nós, seres humanos. O que vai acontecer aqui? Desequilíbrio energético, que eu, como eu falo no meu vídeo lá, que eu falo justamente de Yang, que é o famoso mal de Qi. Mal de Qi ou mal de Ti é o desequilíbrio energético. O que eu vou fazer para restabelecer esse equilíbrio energético? Eu vou usar justamente as terapêuticas orientais. Um golinho de água. Como o moxa, por exemplo. O moxa ele vai permitir, ou a moxa, o restabelecimento desse fluxo aqui de energia que por questões do dia a dia, por situações adversas, por questões externas muitas vezes e também internas, desencadeiam no nosso corpo uma série de desequilíbrios. Sono irregular, alimentação irregular, baixa ingestão hídrica, estresse, aborrecimentos, choques climáticos, né? A parte de temperatura acaba influenciando diretamente a nossa saúde. Então, dentro do estudo do Yin Yang, a gente entende o quê? Algumas propriedades que são importantes. Primeiro, a oposição. São opostos, portanto, são polares. Eles têm uma polaridade. O Yang é positivo, o Yin é negativo. Então, todo o contexto ele vai oscilar sempre entre essa polaridade, entre o positivo e o negativo. Outro conceito importante dentro do estudo do Yin Yang é a interdependência. São opostos, mas um não existe sem o outro. Só conhecemos o que é claro se existir o escuro. Só conheceremos o que é dia se existir a noite. E assim vai. Outro ponto importante que a gente tem que analisar dentro desse conceito é o interconsumo, tá? O interconsumo diz o seguinte: por serem opostos, um princípio pode consumir o outro.
Existe um sistema em equilíbrio e harmonia. Se um se sobrepor ao outro, acaba acontecendo o quê? O desequilíbrio. Então eles têm que estar sempre harmoniosos, lado a lado. Outro ponto importante é a chamada propriedade da intertransformação. Apesar de opostos, um precisa do outro para existir. Então, quando um atinge um ponto máximo, um clímax energeticamente falando, nasce o princípio oposto. Então, eles têm que se manter sempre num patamar de ajuste e de equilíbrio. E para isso a gente utiliza justamente essas terapêuticas que são perfeitas para manter um padrão energético adequado em prol da nossa saúde. Fecho aqui esse vídeo, mas eu não acabei ainda o conceito de energia. Vou continuar falando mais algumas coisas importantes. Agradecendo a presença de vocês, mais uma vez, peço que se inscrevam, que compartilhem, que curtam e que acionem o sininho das notificações. Gratidão, até o próximo.